Olá, 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 tudo bem contigo? Eu sou o Christian, aqui do Colégio Anglo. Estou gravando esse vídeo porque eu fiz no final de semana um videozinho, postei para vocês sobre uma reflexão sobre o ser e também convidando aos familiares dos nossos alunos para o método CIS. O método CIS, o que é? É um treinamento imersivo de 4 dias que inicia-se no dia 18 de abril agora e vai até o domingo, tá? São 4 dias imersivos, quinta, sexta, sábado e domingo. Começa numa quinta-feira às 2 da tarde e vai até tarde, tá? Ele vai até tarde, é o dia inteiro. No outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa e termina no domingo de madrugada, tá? Então é um treinamento imersivo que tu extrai muito conteúdo com relação à identidade, com relação à inteligência emocional. A gente acaba alinhando a nossa razão e as emoções, né? Quer um exemplo? Por exemplo, as pessoas, né, sabem que não devem fumar. E por que elas não conseguem largar o cigarro? Porque a razão fala que eu não devo fumar, mas a emoção da pessoa, o lado do cérebro emotivo não permite com que a pessoa pare de fumar. Então a gente consegue alinhar razão e emoção e a pessoa acaba parando de fumar, por exemplo, com esse ressignificado de crença e como lidar com as emoções, tá? Então eu tô dando um exemplo, né? Para mim o mais impactante foi com relação ao meu ser. Então eu consegui identificar realmente quem eu sou. Eu consegui com isso ter uma visão clara de quem eram os meus familiares, quem era minha esposa, quem ela é, né? Quem são os meus filhos. Eu tenho 3 filhos, sou casado há 24 anos. Como eu sempre falo, é só o rostinho de 20. E a minha filha mais velha tem 23 anos. E eu estava, agora falando do meu filho do meio, eu estava agindo de forma errada com ele, porque eu não estava olhando quem ele era. E como eu não estava olhando quem eu era, eu estava tentando extrair um resultado dele agindo de forma como quem ele não é. Então a forma como eu estava me expressando com ele não refletia quem era a pessoa dele. Então eu queria extrair um resultado positivo dele com relação à acadêmica, né? Porque ele é meu filho e é a escola da minha família. Então óbvio que eu quero o melhor resultado para ele, assim como todo pai quer. Porém, a forma como eu estava fazendo, eu estava colocando o peso da instituição de ensino que é, né, essa escola toda sobre ele, como se fosse responsabilidade dele. As notas que ele tira tem que ser um exemplo para todos, né? Então eu coloquei o peso inteiro dessa instituição de ensino sobre ele. E com isso eu estava desconstruindo a identidade dele, e não construindo e evidenciando, né? Então o método CIS para mim foi impactante porque eu consegui enxergar realmente quem era meu filho. Para mim isso não tem preço, não tem é impagável, tá? Então isso para mim valeu o treinamento inteiro. Foi a parte mais impactante para mim. Para cada pessoa está passando por um momento, vai ter uma parte impactante. Eu acredito que fará grande diferença aqui na nossa comunidade escolar, porque, como eu falei antes, o nosso ser, ele determina a maneira como nós fazemos as coisas, que determina o nosso resultado. Nós trabalhamos esses princípios que é o ver, fazer e obter. O ver, ele é definido pela maneira como eu vejo as coisas. Então, quem eu sou define como eu vejo as coisas. Os pensamentos que eu tenho, os pensamentos, as minhas crenças, tudo isso faz parte do meu ser, que definem como são feitas as coisas através de mim. Então, e que define o meu resultado. Às vezes as pessoas ficam num ciclo vicioso e não enxergam por que não tem o resultado desejado. Porque elas estão nesse ciclo, elas não mudam o ser. Então a questão é olhar para o ser, tá? Vocês estão convidados para fazer esse treinamento. O treinamento não é do Colégio Anglo, ele é da FebraCIS, eles chamam de global. O que é o global? Eu já fiz os dois, o presencial e o global. O presencial eu fiz em Joinville com 6.000 pessoas. E o global, ele é transmitido ao vivo com a equipe local também. Então tem a equipe da FebraCIS dentro, vai estar aqui dentro do auditório, auxiliando nos exercícios. São vários exercícios, tem material didático, vocês recebem uma apostila e tem diversas dinâmicas também que são realizadas, tá? E o que nós queremos com tudo isso? Nós queremos que o máximo de pessoas possam passar por esse processo, porque
isso leva a um fortalecimento de toda a nossa comunidade escolar, tá? Então, fortalece os princípios, fortalece o caráter de cada um, e nós queremos isso, queremos pessoas melhores. Uma coisa que eu sempre falo pro meu filho, né, pros meus filhos, pros 3, eu falo que o meu objetivo como pai é fazer com que eles sejam melhores do que eu. Eles têm que ser melhor do que eu. Então, aqui dentro da escola nós queremos pessoas melhores, que eles se tornem pessoas melhores do que nós, tá? Do que os seus pais, do que seus professores, né? O trabalho de um bom mestre é quando o discípulo se torna melhor do que o mestre, né? Então nós queremos isso, tá? Queremos isso. Eu sou também legendário, não sei se vocês conhecem o movimento legendário, mas os homens também dessa comunidade aqui escolar, eles vão ter que passar por esse processo também, se tornar um legendário, tá? O legendário tem um princípio que é um princípio, né? Que o foco em um princípio, não, em 3 princípios, né? Que é o amor, a honra e a unidade, tá? É com questão familiar, mas isso é um outro assunto que a gente vai estar depois conversando aí no futuro, né? Queremos um fortalecimento aqui da nossa comunidade escolar. Um forte abraço aí. Se você tiver dúvida, nos procure, faça a sua inscrição, participe do método CIS, esteja ativo na jornada de construção da real identidade do seu filho, do caráter dele, esteja ativo nisso, e esse treinamento vem para fortalecer isso. Tá bom? Um forte abraço, fica com Deus e até mais.